Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início a uma aula de primeiros socorros, começando a nossa unidade curricular número 8, o C8, que fala especificamente sobre primeiros socorros e também uma forma de condições para tratar um eventual acidente. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Vou falar para vocês um pouco hoje sobre primeiros socorros, e a aula hoje é uma aula introdutória, né, uma aula conceitual, juntamente com a aula da sexta-feira, para a gente compreender um pouquinho sobre o que é primeiros socorros, antes de mais nada, né, de colocar ali a mão na massa ou efetivamente realizar a parte prática de primeiros socorros. Quando a gente fala sobre primeiros socorros, pessoal, como o próprio nome diz, né, é um socorro feito de maneira preliminar, né? Primeiramente é feito um socorro para manter, né, estabilizar a vida da pessoa que sofreu o acidente, ou no nosso caso específico, como futuros técnicos em segurança, o acidentado, o trabalhador. A aula de hoje, eu quero apresentar para vocês o nosso roteiro profissional, o nosso roteiro de aulas, e falar sobre a estrela de 6 pontas, que é essa estrela azul aqui que vocês estão vendo do lado direito aqui, do meu lado direito, do lado esquerdo do slide aqui, né? E, consequentemente, para compreender as fases do primeiro socorro, né? Eu não chego lá e pego a pessoa de qualquer jeito e levo para o hospital. Existe um trâmite, né, para a gente avaliar o estado de alerta, o estado de pré-socorro, o estado primário, que é o estado de detecção, né, para a gente identificar eventuais sinais e sintomas, né? O que é o sinal? O sinal, por exemplo, é algo que a pessoa está me relatando. Olha, eu estou com muita dor no peito. Pode ser um sinal de infarto. Ao mesmo tempo, pode ser qualquer outra manifestação clínica. Ou um sintoma, né? A pessoa relata que está com muito frio, eu coloco ali a mão na pele dela e sinto realmente que aquilo está gelado, né? Que ela está gelada. Pode ser uma situação de hipotermia, né? A pessoa pode estar com uma hemorragia interna, por exemplo, ou uma hemorragia externa, e devido a essa hemorragia, a pessoa está perdendo sangue e, consequentemente, a temperatura de base do corpo, né? O nosso metabolismo basal. Mas eu vou falar isso para vocês ao longo das nossas aulas, né? O que é sinal, o que é sintoma. Quando a gente fala sobre primeiros socorros, eu quero então hoje trabalhar com vocês o conceito de primeiros socorros, tá? Da onde surgiu, para onde vai, quais são as formas mais objetivas de tratar o primeiro socorro, né? O desmaio, que é uma forma, né, de manifestação do organismo, né? Pode estar relacionado a um afogamento, pode estar ocasionado devido a um trauma, pode estar ocasionado uma forte emoção, uma súbita emoção, pode ter também o caso da convulsão, que já é já é diferente, né, do desmaio, e ainda, né, a epilepsia, que muita gente acha que tudo é a mesma coisa, né, desmaio, convulsão e epilepsia. Essa a gente vai apresentar para vocês na aula de hoje. Nas demais aulas, a gente vai falar sobre hemorragia, epistaxe, né? A hemorragia vai ter uma divisão lá de hemorragia interna e hemorragia externa. A epistaxe é um sangramento nasal, né? Ou sangramento das vias aéreas, que vai ter uma divisão também entre epistaxe e hemoptise. A epistaxe é um sangramento nasal, a hemoptise é um sangramento pela boca, né? Que é um sangramento que ocorre devido a alguma alteração no sistema digestório, pode ter alguma ulceração ou até mesmo uma patologia já instalada. Mas a epistaxe é uma situação mais comum, inclusive devido à temperatura, à umidade relativa do ar, né? Uma baixa umidade, né? Então a epistaxe já pode ser uma situação corriqueira no ambiente de trabalho. O engasgamento, que pode acontecer tanto no ambiente de trabalho como em qualquer situação, né? O engasgamento, ele basicamente é uma obstrução das vias aéreas, e naturalmente obstruindo as vias aéreas, a pessoa pode evoluir por uma parada respiratória, ou ainda, né, uma parada que a gente vai chamar de parada cardiorrespiratória. São coisas distintas, né? Existe a parada respiratória que influencia no batimento cardíaco, e tem a parada cardíaca que naturalmente evolui para uma parada respiratória.
Por isso que a soma dos dois é chamado ali de parada cardiorrespiratória, tá bem? Vou apresentar para vocês o protocolo ABC, ou protocolo do trauma. Antigamente também era chamada de cartas do trauma, né? Que é o protocolo para a gente observar as vias aéreas, uma boa respiração e a sua devida circulação. Eu vou explicar para vocês aqui de modo teórico, mas lá nas aulas práticas a gente vai fazer essas demonstrações. E eu tenho ainda, né, o caso da reanimação cardiopulmonar, que eu gosto de exemplificar muito para vocês, que vocês vão precisar adotar uma nomenclatura, um vocabulário mais técnico, e aí a gente vai trabalhar com a RCP, ou reanimação cardiopulmonar. É muito comum, é de senso comum a comunidade que não tem o conhecimento aflorado ali do primeiros socorros, chamar, né, de ressuscitação cardiopulmonar. Antes de mais nada, pessoal, quero fazer aqui uma breve correção em relação a essa fala, que ressuscitação, ninguém ressuscita ninguém, né? Quem ressuscitou apenas foram duas pessoas ali na Bíblia, Lázaro e Jesus, mas, na verdade, a ressuscitação, ela não existe, tá? A pessoa não morre, ela tem o coração que para de bater e a gente precisa reanimar. É como se fosse um músculo que entrasse em fadiga, né? Um músculo que vai cansar, ele vai entrar ali um breve relaxamento, e se não houver a reanimação durante esse relaxamento pode durar de 5 a 10 minutos, a tendência de reanimação é próxima a zero, tá? Mas, basicamente, a sigla, né, significa reanimação cardiopulmonar de RCP. Conrado, mas eu ouvi o médico da TV falando de reanimação, né, de ressuscitação. Não tem problema, pessoal, é uma forma da gente falar ali um vocabulário menos técnico e também não está errado, tá? Mas se a gente pegar ali na tradução literal do atendimento pré-hospitalar ou de primeiros socorros, a gente vai encontrar como reanimation, né, ou reanimação, né? Então, a tradução literal é de reanimação cardiopulmonar. Falando um pouquinho sobre história, né, vou apresentar para vocês aqui a estrela da vida, ou a estrela de 6 pontos. A estrela da vida, ou estrela de 6 pontos, né, ela surge basicamente como também um significado, né, de faixas, 6 faixas da estrela da vida, no qual a gente pode encontrar, por exemplo, no uniforme de socorristas, nas latarias de ambulância, tá? É muito comum a gente ver esse símbolo nas latarias de ambulância, especificamente nas ambulâncias que atuam ali com traumas de primeiros socorros, né? Até mesmo no caso do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Em alguns casos, você encontra também essa estrela, ela plotada, né, colocada ali na lataria das ambulâncias de algumas empresas, né? E ainda, né, é muito comum encontrar também no corpo de bombeiro, né, quando ele vai atuar ali com primeiros socorros. Antes de mais nada, essa estrela da vida ela é um símbolo internacional de emergência médica, tá? E aqui a gente já começa uma definição. Na opinião de vocês, o que é emergência e o que é urgência, pessoal? Caso queiram aí abrir o microfone, fiquem à vontade. Bom, eu vou falar assim, professor, o que eu sempre ouço, né? Porque minha mãe ela é enfermeira, né? Opa, legal. Então eu escutei bastante disso, né? E ela sempre falou, né? Emergência é aquilo que é grave, mas que dá para esperar. Vou falar assim na palavra dos leigos, né, professor? E urgência é aquilo que já chega, tem que ir direto, o médico tem que atender com extrema urgência, porque corre risco de morte, né? É tipo como se a gente chega na UPA, tipo, com uma dor de cabeça, náuseas, vômitos, né? É uma emergência, porque senão a pessoa não estaria ali, né? E outra coisa é você chegar com uma hemorragia, né, na cabeça, no corpo, algo mais urgente, né? Que realmente precisa de um atendimento ali rápido, né? Perfeito, Sheila. Obrigado pela contribuição. Mais alguém, pessoal?
Eu acho que acho que é isso mesmo que a Sheila falou aí, né? Urgência é quando a pessoa precisa daquele atendimento na hora ali, naquela hora, né? E emergência acho que dá para esperar um pouco, né? Acho que é isso aí, a urgência seria o imprevisto, né? Assim, precisa ser isso aí Exatamente. mesmo. Pessoal, voltando lá nas nossas aulas introdutórias de risco ocupacional, eu tenho o risco e tenho o perigo, né? O risco é aquilo que é grave e iminente, o perigo é uma situação que a gente consegue conviver com ela, né? Não vou entrar muito no mérito aqui, né? Mas só para a gente fazer essa associação. A emergência, ela seria o perigo, tá? No qual a gente vai lidar com uma situação de acidente de trabalho, porém, né? A gente consegue tratar, vamos dizer assim, e colocar, né? Manter até uma chegada ao hospital. A emergência vai ser tratado, então, como uma emergência paramédica, né? Ou qualquer profissional da área da saúde pode atuar em uma situação de emergência. No caso de urgência, né? Assim, aproveitando a fala da Sheila, é aquele momento que o médico já vai fazer a intervenção. Muitas vezes não dá para aguardar, né? Vai marcar uma cirurgia para uma pessoa que acabou de ter uma queda ali em altura e teve uma fratura exposta. É uma situação de urgência. Ele tem que fazer ali a devida contenção, né? E depois fazer naturalmente ali o devido atendimento. Essa estrela da vida é um símbolo internacional de emergência médica, ou ainda também chamado de paramedicina. Paramedicina, pessoal, não é nenhum menosprezo da área, mas significa que não são médicos, tá? Basicamente, a definição é que não são profissionais médicos. Geralmente são técnicos da área de emergências médicas ou, adaptando aqui para o nosso país, qualquer outro profissional da saúde, entre eles fisioterapeutas, enfermeiros, né, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, técnicos em enfermagem, técnicos em radiologia e ainda os técnicos em segurança do trabalho, que é o nosso caso, tá bom? O técnico em segurança vai ser considerado um profissional paramédico desde que ele cumpra, né, a qualificação e a realização de treinamentos voltados a emergências médicas. Esse símbolo, né, e falando especificamente sobre a Estrela da Vida, ele surgiu em 1970 aproximadamente, com a apresentação, né, do que a gente chama hoje de Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário nos Estados Unidos. É como se fosse o Detran, né, aqui no Brasil. E lá houve, né, bastante aberturas, né, de rodovias, ou que eles chamam de autobans lá, que não são rodovias que a gente tem que percorrer lá, no caso, né, uma outra linguagem, né, lá eles usam milhas, mas equivale aproximadamente a 120 quilômetros por hora, né? Então é uma via de tráfego rápido. E nesse caso, em 1970 aproximadamente, os médicos que atuavam ali naquela região, né, onde começou a ter as autobans, as rodovias nos Estados Unidos, começaram a apresentar, né, soluções para casos de acidentes, né? Então esse símbolo, inclusive, ele tem um cunho, né? Ele foi resgatado, vamos dizer assim, em parceria com a Cruz Vermelha nos Estados Unidos e também com diversos médicos ali que se uniram, né, para fazer uma espécie de serviço de atendimento médico em casos de acidentes de trânsito. Essa faixa, né, ou a Estrela da Vida, as faixas que a gente está vendo aí, vocês estão observando 6 números, né? Número 1, número 2, 3, 4, 5 e 6. Esses números, né, eles vão significar etapas de um eventual primeiro socorro. Então, ao falar, né, dessas etapas, antes de mais nada, eu preciso conceituar que cada etapa vai ser referente a um prazo, né, ou uma série de observações a serem realizadas. Ao centro, vocês estão vendo aí o símbolo da medicina, né, que é um símbolo usualmente aí, considerado pela parte médica, no qual a gente tem uma cobra, né, ou uma serpente, na verdade,
E a serpente ela é utilizada na área médica, na área da enfermagem, na área da fisioterapia, da farmácia, da odontologia, né, que são os dentistas, que basicamente ali utilizam, né, ou utilizavam ali o veneno da serpente para sarar, né, ou para cuidar ali dos seus pacientes. E no meio a gente tem ali o cajado, né, ou a vara de Esculápio, tá? É uma bengala aí, também pode ser chamado desse jeito. E essa vara era carregada por um deus, né, que eles chamam de Esculápio, né, na Grécia, que ele é associado à área médica, né, e à saúde. A conotação de utilizar essa vara, né, esse cajado, em parceria com essa serpente, é uma simbologia de cura, tá bom? De cura, de uma conotação curativa, tá bom? Muitas instituições utilizam isso, né, no seu brasão, né, porque essa cobra ali, ela é uma lenda grega, né, relacionado à parte da saúde. Quem gosta aí de mitologia grega ou pode encontrar também um pouquinho na crença católica, né, podem ter uma conotação também de Moisés, que usou uma bengala de bronze, né, com uma decoração de uma cobra, né, tem até uma passagem bíblica que ele bate ali na rocha, e a rocha, ela vai sair água pura, né, para o pessoal que estava acompanhando Moisés. Né? Então, ela é chamada de vara de Esculápio, desculpa, ou também de caduceu, tá? Mas é só para a gente guardar essa informação, não é uma memória mesmo que eu tenho aí da área da saúde. Voltando a falar sobre as fases, né? Eu tenho aí na primeira etapa, então, a fase de detecção, tá? Toda a situação de primeiros socorros prevê a detecção. O que seria essa detecção? É o mesmo papel do investigador, né? Que vai detectar. O investigador ele precisa estar atento a todos os sinais e sintomas. Essa etapa de detecção, pessoal, ela significa que quando o indivíduo detecta que uma ou outra pessoa estão precisando de ajuda, eles vão escolher quem vai ser atendido primeiro. Se é uma vítima de um acidente leve, né, vamos dizer assim, um entorse, uma luxação, né, ou uma pessoa que teve uma queda em altura e apresentou uma fratura. Eu vou ter que, nessa primeira etapa, fazer uma distinção. E para isso eu preciso de muito treino, bastante qualificação. O que é acidente, o que é uma torção, o que é um acidente leve, o que é um acidente grave, né? Baseado nos sinais e sintomas da vítima. O infarto, por exemplo, né? Ela é um acidente que ocorre no coração que pode gerar uma doença, Quantas pessoas, né, passaram por uma situação de um infarto, um AVC, um derrame, né, e conseguiram, né, restabelecer seu estado de saúde. Muito provavelmente porque o estado de detecção foi feito de maneira rápida, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Para mim tá ok, professor. Não, professor. Tudo certo. Beleza. Nós temos na segunda etapa aqui o estado de alerta, tá? Que seria a etapa 2. Essa etapa 2, pessoal, caso o indivíduo não consiga resolver a situação, ele vai entrar no estado de alerta. É como se fosse uma bandeira vermelha, né, uma bandeira amarela ou vermelha, que vai ali, através do seu estímulo visual, ou até mesmo pelo contato com o paciente, ele vai fazer a opção de chamar, de identificar, de fazer contato com o serviço médico de emergências médicas, tá bem? E aqui a gente tem um pequeno probleminha, vamos dizer assim, que muita gente não sabe quando acionar o SAMU ou quando acionar o corpo de bombeiro. Vou fazer essa pergunta para vocês. Quem eu aciono primeiro em caso de um acidente? SAMU ou bombeiro? Eu acredito que seja SAMU, né? SAMU. Primeiro salvar a vida e depois... Eu acho que... não sei, eu acho que seria... Eu acho que primeiro você tem que ver a situação, que tipo de acidente que ocorreu. Se esse acidente tem vítima, eu acho que seria o SAMU. Se não tem vítima, aí talvez, né, seria o bombeiro, né? Depende da questão do acidente aí.
às vezes tem que ser o bombeiro e o SAMU, né? Porque às vezes, vamos supor, se houve uma colisão de carro aí, a pessoa tá presa na ferragem, né? É verdade. Seria o Tem que bombeiro, serrar, né? e aí o SAMU. Então, acho que depende da situação aí, né? Perfeito, Valber, exatamente. Pessoal, antes de mais nada, né, eu preciso conhecer, né, e interpretar, vamos dizer assim, o tipo de acidente e o que aconteceu, tá? Então, quando a gente fala aí sobre SAMU e Corpo de Bombeiro, a gente já tem que agradecer ao Brasil por nós termos as duas instituições, tá? Esse é o principal ponto. No caso, o bombeiro ele vai atuar especificamente em situações de encarceramento de vítima, tá? O que seria esse encarceramento? A vítima está presa às ferragens, tanto do carro, como também pode ser de uma máquina, né? Vamos imaginar ali que o trabalhador está moendo uma carne, por exemplo, e o seu braço ficou preso em uma máquina. Então, eu preciso, né, acionar o bombeiro para o bombeiro vir e fazer ali a abertura, vamos falar assim, né, da máquina ali, ou ainda, né, do moedor de carne, tá? Porque o bombeiro ele tem um maior equipamento nesse sentido, né? Ele, inclusive, é treinado para esse tipo de situação. O bombeiro, a gente tem uma definição, eu vou falar primeiramente sobre o bombeiro, depois eu vou falar aí sobre o SAMU, mas o bombeiro, ele basicamente, ele é treinado para esse tipo de situação, tá? Quando a gente fala, então, do bombeiro, eu preciso conhecer um pouquinho da história também do bombeiro, né? O bombeiro, ele surge ali como nos Estados Unidos. Quando ele surge, basicamente ele surge como o propósito era de resgatar pessoas acidentadas nas suas fazendas. Então tinha ali a carroça, tinha ali uma pessoa que tinha um carrinho de boi, né? Colocava a pessoa ali na ambulância e levava para o médico mais próximo, ou até pela farmácia mais próxima. E aí esse pessoal, né, acabou criando ali uma espécie de grupo, né, de salvação, e esse grupo de salvação também atuava em incêndios ou princípios de incêndios. E depois foi criando o corpo, né? Eu estou falando de uma instituição que tem aproximadamente 300 anos, tá, pessoal? Entre Estados Unidos e Brasil. O Brasil é um pouquinho menos, né? Chegou um pouco mais tarde. Mas o bombeiro é uma instituição bem antiga nesse sentido. Já o SAMU, ele tem uma definição, inclusive ela vem da França, né? No qual a sigla, né, dela significa suporte, serviço de atendimento médico de urgência, tá? Então, eu não tenho a figura de um médico dentro do corpo de bombeiro. Eu tenho a figura do médico no SAMU. E aí o SAMU, ele tem as suas vantagens, né, e desvantagens, como tudo na vida. O médico, ele pode, no Brasil, né, ele tem essa prerrogativa de realizar situações específicas, né, e invasivas ao corpo humano. Eu não posso, como fisioterapeuta, pegar uma agulha, né, e administrar um medicamento, assim como os enfermeiros também não podem. Eles realizam no Brasil com o aval de uma ordem médica. Geralmente a gente vê isso muito em hospitais. O médico prescreve, o enfermeiro, o técnico de enfermagem administra, tá? Mas ele não pode ali simplesmente fazer a guia, carimbar e ele mesmo administrar, tá? Existe aí uma certa hierarquia na área da saúde que ainda a gente tem que respeitar, né? E eu falo isso como profissional da saúde, porque o médico ele estuda um pouco mais ou tanto quanto os demais profissionais, né? A gente pega aí uma situação bem específica, né? De um acidentado, a responsabilidade recai sobre o médico. Ou no caso de um infarto, se o médico vai entrar ali com medicamento, ele tem que saber os prós e contras, né? Se ele administrar o medicamento e a pessoa morrer, a responsabilidade ainda é do médico. Ela não é do bombeiro, ela não é do socorrista do SAMU, não é do técnico de enfermagem, do enfermeiro, tá bem? No SAMU geralmente eu entro ali, né, para ser socorrista do SAMU, através de um curso específico, né, e geralmente está ligado também a um concurso público, só que um concurso público a nível federal. Já o bombeiro, ele é estadual, então existe essa diferença básica.
o que muda na prática é que o bombeiro vai atuar em situações de específicas, né? De enclausuramento ou de trauma. Uma pessoa caiu em altura, teve uma fratura, bombeiro. A pessoa ficou presa na máquina ali por causa de um acidente, bombeiro. A pessoa recebeu ali uma projeção, né, de um pedaço de ferro de uma máquina e atravessou o corpo dela, bombeiro. Tá? Eu sempre vou chamar o bombeiro em situações de trauma, tá bem? E nos demais casos, aí eu vou dar uma preferência para o SAMU. No caso de infarto, desmaio, crise hipertensiva ou hipertensiva, né? Que é o aumento da pressão arterial, ou da hipoglicemia, que é o aumento do nível, ou da hiperglicemia, que é o aumento do nível de açúcar no sangue, eu vou chamar o SAMU. Porque o médico vai chegar e se deparar com aquela situação e vai voltar para o estado 1, né? O que ele tem? Ele está com pressão alta, o coração dele está batendo acelerado, pode ser pressão arterial. Eu vou entrar com medicamento, eu vou administrar ali uma noradrenalina ou um medicamento mais baixo ali, para que o coração dele volte a bater de forma natural, tá bem? Então, existem essas pequenas separações que eu vou identificar no estado de alerta. A gente, como primeiro socorrista ou como técnico em segurança do trabalho, eu vou acionar o bombeiro ou o SAMU. Especificamente o bombeiro, pessoal, ele é um bombeiro militar. Então, existe uma hierarquia também dentro do Código de Processo Civil, que o militar ele está acima do civil. Tá? Então, chegou ali um bombeiro, né, no momento de ocorrência, eu posso ajudar. Tá? Eu, como socorrista, e como já aconteceu comigo no passado ali, eu parei para ajudar um acidente de trânsito, chegou o corpo de bombeiro, e eu fiquei ali até o momento que o corpo de bombeiro falou, deixa que a gente assume a partir de agora. E aí eles tomaram conta da ocorrência, tá bem? Então, estado de alerta, eu preciso, antes de mais nada, identificar lá na detecção e depois verificar a possibilidade de chamar o SAMU ou o corpo de bombeiro, dependendo do tipo de acidente ou tipo de situação. Pode acontecer também de eu ter que acionar ali algum outro tipo de instituição. Defesa Civil, né, é muito comum em casos de enchentes, né, terremotos, maremotos, ventanias, né, vendavais, chuvas de granizo, eu posso acionar a Defesa Civil. Ela não vai realizar primeiros socorros, mas ela vai fazer a contenção das eventuais vítimas. Se for um estado de acidente no qual o trabalhador faleceu no ambiente, né, a gente não vai se deparar com a situação ali de constatar óbito, tá? A gente não faz isso. Mas se eu chego ali, eu vejo o corpo de um lado e a cabeça do outro, naturalmente eu tenho um óbito. E aí eu tenho que acionar, antes de mais nada, a Polícia Civil, né? E depois a Polícia Militar. A hora que chegar a Polícia Civil, ela vai fazer um inquérito, vai ter que ter uma investigação para identificar a causa da morte, e a Polícia Civil, eventualmente, para fazer ali as devidas constatações, né, para depois ali fazer todo o trâmite, né, burocrático, tá? Depois nas aulas mais práticas aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Na sequência, pessoal, alguma dúvida até aqui? Para mim tá ok, professor. Ok. Beleza. Para mim também, professor. Perfeito. Na sequência, nós temos a etapa de pré-socorro, pessoal. O pré-socorro são instruções simples que podem ser dadas tanto por telefone, enquanto o socorro efetivamente não chega. Eu liguei lá, identifiquei uma situação do infarto, liguei para o SAMU. E aí, durante o infarto, a pessoa caiu no chão. Eu já liguei para o SAMU, já falaram que estão vindo. Eu ligo novamente para o SAMU e passo, olha, aquela vítima que eu liguei agora há pouco, há 5 minutos atrás, ela estava em pé conversando comigo, mas ela desmaiou. O que eu faço? Né? Esse pré-socorro, pessoal, a gente tem inúmeros relatos aí na internet, inclusive no YouTube, que tanto o bombeiro como o SAMU podem realizar. É basicamente orientações técnicas que são administradas por telefone. Olha, levanta as pernas da vítima, afrouxa a camisa dela se ela tiver com a camisa presa. Vira ela de lado se ela apresentar vômito, coloca ali, segura o corpo dela para ela não se debater. Todas essas etapas de pré-socorro
são feitas e administradas ali por telefone. O socorro, que é a quarta etapa, que é basicamente o atendimento médico hospitalar. Aqui, pessoal, eu vou ter algumas variações, tá? Na etapa 4. A etapa 4, a gente vai ver o que a gente chama de APH, atendimento pré-hospitalar, ou seja, o atendimento que é feito antes da vítima ir para o hospital, que é a etapa 6 aqui. Então, se a vítima precisar ser colocada na prancha, eu vou ter que fazer isso aqui, nessa etapa do socorro. Se a vítima vai precisar colocar colar cervical, eu vou colocar nessa etapa aqui. Se a vítima precisa colocar ali, por exemplo, uma manta aluminizada, né, em cima do corpo dela para manter a temperatura corporal, eu faço nessa etapa. Eu não posso fazer isso na hora que chegar no hospital, pode ser muito tarde, né? Se eu pego uma vítima de um trauma, ela caiu de cabeça no chão, eu tenho que colocar ali um colar cervical antes de levá-la para o hospital, ou aguardar, né, o socorro que eu acionei lá no estado de alerta chegar para atender, né, a etapa de socorro. Esse atendimento médico hospitalar, eu tenho uma variação meramente metodológica, que o APH é o atendimento feito por qualquer civil, tá bem? Desde que ele tenha curso para isso, né, um curso de primeiros socorros. Eu vou ter o APH-TLS, que é uma abreviação de atendimento pré-hospitalar e trauma life support, né, ou suporte básico ao trauma, tá? E eu tenho mais outras variações, geralmente ligadas aí à parte de urgência e emergência médica, tá bem? Então, a gente vai até o nível 1, mas existem níveis superiores, tá bom? O objetivo, né, do caso do socorro ali é estabilizar o paciente para evitar o que a gente chama de morbidade e mortalidade, tá? Alguém sabe me dizer a diferença de mortalidade e morbidade, pessoal? Professor, eu acredito que morbidade seria uma certa incapacidade de se locomover ou não. Eu também acho que é isso. Pessoal, mortalidade é um estado ou uma situação que a vítima se encontra que pode evoluir a óbito, tá? E se ela evolui a óbito, não tem como ressuscitar ninguém. Já expliquei isso para vocês no começo, né? Não se ressuscita ninguém. Então, a pessoa, ela morreu. Eu tenho que evitar que ela morra, né? O propósito do primeiro socorro é esse. A pessoa tem um sangramento. Esse sangramento ali, eu identifiquei que é um sangramento arterial, um sangramento pulsante, rápido. Se eu não estancar esse sangramento, ela vai morrer, ela vai ter falta de sangue, ela vai morrer. Então, eu tenho que evitar a mortalidade. No caso da morbidade, pode ser uma pessoa que adquiriu uma doença, como é o caso de um derrame, como é o caso de um AVC, né? Como é o caso de uma crise hiperglicêmica, né? Ou hipoglicêmica, a pessoa comeu muito açúcar e entrou no estado ali de coma, né? Então, eu tenho que evitar a morbidade dessa vítima, né? Eu tenho que tentar ali fazer com que ela chegue antes de mais nada ao hospital para ser feita todas as devidas etapas. Na quinta etapa aqui eu tenho estado de transporte, e aí, pessoal, o transporte é uma classe à parte, né, do primeiros socorros, porque muita gente associa o transporte feito em ambulância, tá? E ela, de certa forma, tem que ser uma ambulância de uma unidade de saúde adequada, né, capaz aí de oferecer um tratamento, pelo menos provisório, para o paciente. Na sequência, eu também tenho, né, um suporte, pode ser feito via terrestre, pode ser feito via aérea, pode ser feito de modo aquático, tá? Nós temos diversos tipos, tá? Então, imaginem vocês, numa rodovia, o carro cai numa ribanceira, né? Tem uma vítima enclausurada numa queda, né? Ali, infelizmente, por causa de um acidente, e eu tenho que resgatar a vítima numa ribanceira, né? Então, a gente tem que lembrar, antes de mais nada, que vai ter diversos tipos de variações, né, de como fazer esse devido transporte, tá?
Em alguns casos, a gente tem que ter transporte ali feito por uma corda, uma prancha, né? E colocar a vítima ali dentro de uma espécie de uma sacola, né? De uma prancha, como se fosse uma gaiola, e carregar essa vítima. Isso a gente vai ver isso lá na parte prática, mas só para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. E aí, por último, eu tenho o estado de hospitalar. E aí, o estado hospitalar, pessoal, é a última fase, né? A gente vai até aqui, que é onde deve existir o tratamento adequado à vítima, tá? O tratamento definitivo em uma unidade de saúde adequada, tá? Conrado, e se a pessoa apresentar um mal súbito ali dentro da ambulância, né? Aí a gente vai precisar tratar esse mal súbito também. Eu preciso compreender que toda e qualquer tipo de situação, ela pode mudar, né, conforme os segundos vão passando, tá? Então, é legal a gente compreender bastante e guardar isso na nossa cabeça. Toda estrela de 6 vidas é composto, então, pelo esse cajado aqui, né? Pela vara, né? De escalúpio, né? Desculpa. Eu tenho aqui a escalápio, desculpa. Eu tenho a serpente, que tem uma origem médica aqui, né? Do uso, né? Dos seus benefícios aqui, tanto a questão do veneno para poder você curar alguém, como também essas 3 etapas: etapa de detecção, alerta, pré-socorro, socorro, transporte e hospitalar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum questionamento? Aqui para mim é ok, professor. Professor, só tira uma dúvida aí. Uma vez, uma pessoa falou para mim que, eu não sei se realmente bate isso, quando a pessoa tem uma isquemia, né, um derrame, às vezes a ponta do dedo da pessoa fica bem avermelhada, o rosto parece. Aí orientaram a pegar uma agulha e fazer um furinho na ponta do dedo, que diz que ajuda. Isso daí é verdade ou é conversa isso aí? Vamos lá. O senhor sabe dizer? Sim, sim. O Valber, antes de mais nada, né, tudo que é feito em primeiros socorros tem que ser feito baseado em protocolo, tá? Então, vamos imaginar que a pessoa teve lá um derrame, eu vejo lá a ponta dela, ponta dos dedos, ela vai ficar azulada, arroxeada, né? Eu vou lá e faço um furo no dedo dela. Será que realmente isso, cientificamente, tem uma comprovação que melhora? Então, todos os anos, né, a Sociedade Americana de Coração, que a gente chama, né, American Heart Association, né, a Associação Americana de Coração, ela monta protocolos de primeiros socorros, tá? E certamente, né, não foi colocado esse tipo de atuação. O que acontece hoje, a gente acaba vendo isso, por exemplo, às vezes no WhatsApp, numa série de TV, e muita gente tenta fazer, tá? Aquela máxima que pega uma caneta Bic, né? Eu estou mostrando aqui para vocês, não sei se está aparecendo. Eu venho aqui na fúrcula do paciente, bato para dentro para que ela perfure, aquilo também não é um protocolo, tá? Aquilo foi feito em 1982, se eu não me engano, e teve uma resposta satisfatória, no caso ali de uma pessoa que teve um problema respiratório, né? Mas aí os médicos foram entendendo um pouquinho, né, como que funcionava isso, e para entender, né, que não é feito assim basicamente no chute, tá? Porque se isso acontecer, qual que é a repercussão no paciente? Né? Seja aqui o corte aqui na região ou furar a ponta do dedo. Né? Às vezes eu posso estar prejudicando uma eventual situação de saúde. Então não existe isso, cortar a ponta do dedo, de furar a pontinha do dedo, não adianta, pessoal. Melhor coisa que a gente pode fazer é pegar a pessoa, pegar o acidentado, numa situação de um derrame, e levar para o hospital. Às vezes a gente recebe no WhatsApp, né? Faça isso, você pode salvar uma vida. Mas ao mesmo tempo você pode estar assumindo uma responsabilidade que não é sua, tá? Então, toda vez que eu falo isso para os meus alunos, é para a gente entender que não pode ser feito nada no acaso, tá bem? Essa questão do furo do dedo, eu já ouvi falar, já vi a respeito,
Eu gosto desse tema porque eu tenho especialização em primeiros socorros, mas ainda não tem validade científica, tá bom? Obrigado, professor. Legal saber disso, porque eu já vi várias pessoas orientando, falando isso, né? E aí mas eu sempre fiquei com o pé atrás, porque assim, né? Nunca vi nada assim, que nem o professor falou, né? É um protocolo mesmo, né? Falando sobre isso daí, né? Então, eu falei, eu vou perguntar, porque vou ter que ficar em dúvida, né? Sim, sim, não, perfeitamente. E A minha acontece mãe, muito, Valber, acontece muito também de alguns profissionais da área da saúde, ou até mesmo os técnicos em segurança, fizeram ali um curso de primeiros socorros de 8 horas, né, lá em 1960, e ainda carregam isso como uma situação real, né, uma situação prática. O que a gente tem que fazer, pessoal, é se atualizar constantemente, principalmente quem for atuar nessa área de primeiros socorros, em todas as áreas, mas de primeiros socorros é necessário uma atualização. Eu gosto de dar o exemplo, né, da traqueostomia. A traqueostomia, ela só é feita, né, dentro de um ambiente cirúrgico, tá? Que ali é o médico que vai fazer a abertura das paredes anterior da traqueia, vai fazer uma abertura ali, uma incisão com um bisturi. Ah, Conrado, mas eu vi no filme. Bom, peraí, você viu no filme, né? Então já não tem cunho científico, né? Pode ser que teve ali alguém um dia que estudou e fez o filme baseado em uma técnica, né? E aí, por exemplo, existem hoje, né, uma permissão, né, para os membros do SAMU, muitas vezes enfermeiros ou técnicos de enfermagem, em fazer um negócio chamado cricotireoidostomia, tá? Que é uma incisão de emergência, né? É feita uma abertura na região lateral aqui da tireoide, né? Próximo à glândula da tireoide e nossa traqueia, para conseguir ali fazer com que a pessoa tenha se for o caso de uma vítima de sufocamento, ela volte a respirar normalmente, principalmente em trauma facial. A pessoa ela fraturou ali todos os ossos da face, acidente de moto, por exemplo, pode ser feito essa cricotireoidostomia, não a traqueostomia, que é uma outra técnica ainda mais invasiva. Tá bom? ah, não, beleza. Pessoal, dúvida em relação a isso, é importante a gente debater sobre isso, porque existe bastante. Quando a gente fala da área da saúde, pessoal, muita gente relata ali, né? Ah, eu já ouvi falar, eu já vi. Isso é normal, pessoal. Não existe certo ou errado. Se apresentar alguma situação dessa, a gente vai procurar aí para sanar as dúvidas, tá bem? A minha mãe, ela teve isquemia, né? E na época, ela sentia muita dor forte nas costas e aí, de repente, até então, estava passando por né, um médico, assim, de coluna, né? E não tinha nada a ver com coluna. Ela já tinha um problema de pressão, né, alta. E aí, no dia que ela ficou ruim, né? E aí todo mundo achou que era uma parada cardíaca, né? E ligou lá pro médico dela, né? O médico dela. E, e já chamou a ambulância e vieram rápido. E o médico, na hora, já acho que já sacou o que era e foi direto lá para Santa Casa. Acho que foi o que salvou a vida dela, sabe? Porque foi muito rápido e assim, deu uma hemorragia interna. E no caso, ele falou que se não tivesse dado essa hemorragia, talvez esse sangue teria ido parar no cérebro, ela teria morrido, né? Não Uhum. teria ficado só isquemia, né? E deu do lado, no caso, deu do lado, acho que do lado direito e afetou o lado esquerdo, se eu não me engano, dela. Não, deu do lado esquerdo e afetou o lado direito, porque ela não mexe a mão direita, né, do lado direito dela e a perna. Ela ficou 2 anos sem andar, sem falar, né, e foi fazendo fisioterapia, tomando medicamento, melhorou. Mas assim, o médico disse que se não tivesse sido rápido, ela poderia ter falecido, né? Sim, sim. E ela chegou a fazer. O médico chegou a fazer esse furinho no dedo dela ou não? Não, não. Não? Não, o pessoal do SAMU já pegou, chegou lá no hospital, acho que não foi feito nada disso aí, não. Ah, não. Pelo até então, onde ela estava ali, na hora que entrou, depois foi pro UTI, né, pressa, e eu não vi nada disso, não, entendeu? Não, exatamente. O ideal é que realmente, assim, pegar essa situação, identificou, levar para o hospital. Porque às vezes o médico vai entrar com um medicamento ali, um antihistamínico, um anticoagulante, para evitar um tipo de agressão maior no cérebro, tá bom? Mas vamos lá.
Pessoal, então o primeiro socorro, né? A gente tem ali grandes livros falando sobre isso, né? Que eu peguei e resumi em 2 frases. Primeiro socorro é o atendimento imediato prestado a uma pessoa vítima de um acidente ou de um mal súbito. Seja um acidente de trabalho, seja um acidente de trânsito, seja um acidente de trajeto, considerado um acidente. Tudo aquela situação que a gente já viu de definição de acidente. O acidente é uma situação infortuita, não programada, né, não desejada, que ela acontece e gera ali suas consequências. Ou o mal súbito, como o Valber comentou ali, uma pessoa que tem apresenta, né, um sinal de um derrame ou de uma parada cardiorrespiratória, tá? Isso vai ser feito, e o primeiro socorro é um atendimento prestado a uma vítima. Pode acontecer, pessoal, e é muito comum, principalmente nas aulas práticas, os alunos me relatarem assim, Conrado, eu não aguento ver sangue, eu não suporto ver sangue. Fala, pessoal, ninguém gosta, né? O sangue não é agradável para a gente, né? É uma situação anormal, tá bem? A não ser que a gente seja um médico, aí a gente vai ter que ter o hábito de ver o sangue. Mas olha, eu vejo e passo mal. Aí a gente precisa ter uma separação ali, que, por exemplo, a pessoa que vai atuar com primeiros socorros, se ela pegar o telefone e lembrar que ela vai ligar no número 192 ou 193, né? Para saber se eu vou chamar o SAMU ou o Corpo de Bombeiro, isso já é o suficiente. Por isso que alguns telefones, inclusive, já vem ali com o número guardado, né, na sua agenda. 192 SAMU, 193 Bombeiro, tá bem? Eu falei aí 191, mas 191 é uma conotação ali da Defesa Civil, se eu não me engano, né? E também está ligado a parte, né, da Defesa Civil, ou também, né, da Polícia Rodoviária Federal, em alguns casos, tá? Não é a gente não vai entrar nesse mérito. Falando especificamente desse tipo de situação, né, a pessoa que tem medo ali de ver o sangue, ela pode ligar e já falar, tem uma pessoa aqui ensanguentada, né, eu não consigo ver sangue, né, ou até mesmo chamar o auxílio de alguém, falar, olha, tem uma pessoa sangrando ali, eu não consigo chegar perto, né, já aconteceu isso comigo também, me deparei com um acidente, a pessoa que estava comigo no carro, né, eu desci para auxiliar, a pessoa é da área da engenharia, né, um engenheiro, ele falou, eu não vou lá, senão eu vou passar mal. Eu falei, cara, fica aí, é melhor um passando mal do que 2, né? E nesse caso, especificamente, eu falei para ele, fica aí, né, pega meu carro, estaciona ele melhor e liga pro bombeiro, né, que como era um acidente de trânsito, a vítima estava presa ali nas ferragens. Então, quando a gente fala sobre primeiros socorros, é o auxílio imediato e provisório prestado enquanto se aguarda atendimento médico, né? Vamos lembrar das etapas: detecção, alerta, pré-socorro. Eu vou ter sequencialmente aqui o socorro propriamente dito, né? O transporte e a parte hospitalar. Então, durante o socorro ou pré-socorro, eu vou realizar auxílios imediatos e provisórios. O que é esse auxílio provisório? Eu vou estabilizar, eu vou alinhar e eu vou manter a vida daquela pessoa. Eu vou preservar a respiração, porque a respiração ela é fundamental para o nosso organismo. Só para a gente entender um pouquinho de anatomia, entra o ar aqui pelo nariz, ele abastece os pulmões, o pulmão faz uma troca chamada troca gasosa, né? Essa troca gasosa leva oxigênio para todas as extremidades do nosso corpo. Juntamente com a parte respiratória, eu vou ter a parte circulatória, né, ou a grande circulação do nosso corpo. O coração ele deve permanecer em batimento, né, porque se ele parar de funcionar, primeiramente vai ter uma espécie de acúmulo de sangue dentro do coração, e isso vai gerar uma espécie de um refluxo cardíaco, né, gerando uma parada cardíaca. Parou ali, o coração parou de bater. Eu vou realizar uma massagem cardíaca, que antigamente também ele tinha um protocolo, né? 30 compressões, 2 respirações pela boca. Hoje isso não é mais feito, pessoal. Desde 2017 mudou essa nomenclatura, tá? Então é feito basicamente as compressões no coração para levar sangue para todo o organismo.
E eu vou ter ainda uma outra etapa, que seria a etapa de fornecer, basicamente, estímulos ao cérebro, tá bem? Que seria aqui, basicamente, levar impulso elétrico ao cérebro. Esse impulso elétrico, ele ocorre geralmente através de sinapses, que são conexões que ocorrem entre o neurônio. E para que o organismo, né, ele funcione, ele precisa ter irrigação sanguínea, o sangue tem que estar rico em oxigênio. Então, existe uma correlação, pessoal, dessas três partes, né? Se o cérebro parar de funcionar, ele vai comprometer todos os órgãos aqui do corpo, né? Ou especificamente uma determinada região. Se parar de bater o coração, ele vai deixar de levar oxigênio. E se a pessoa ela parar de respirar, ela naturalmente vai entrar num estado de hipóxia, né? Falta de oxigênio, e pode evoluir ali para uma morte celular, tá? O nosso organismo ele funciona basicamente a nível de oxigênio, a nível celular, né? Com oxigênio e água, né? A gente consegue ficar ali até 24 horas, 2 dias, 48 horas sem tomar água, mas sem respirar a gente não consegue ficar mais do que 1 minuto, né? Mesmo as pessoas que têm ali a apneia, né? Começa a ter prejuízos funcionais, tá? O coração ele começa a acelerar, bater mais rápido, falta oxigênio em algumas extremidades, e isso pode gerar um mal maior ali, né? Uma ocorrência maior. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Ô, professor, tem uma pergunta aí, não sei se o professor vai conseguir responder para mim, né? Opa, pode falar. Qual que é a diferença aí da parada cardíaca aí, respiratória, né? E no caso aí do derrame, né? Qual seria a diferença aí? São a mesma coisa ou... Não. A parada cardíaca, a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso nas próximas aulas, Valber, mas assim, a parada cardíaca, ela geralmente, a pessoa fica com o tórax imóvel, ou seja, o tórax ele para de funcionar, né, para de fazer esse movimento aqui. Geralmente uma pessoa deitada, a gente vê o coração batendo, né, ou até consegue auscultar, né, ouvir o batimento do coração. E no caso, a parada cardíaca, ela evolui para uma parada respiratória. Aí entra nesse fluxo. Faltou oxigênio, falta fluxo de sangue, pode danificar o cérebro. O caso do derrame, ele é chamado de derrame de maneira popular, não está errado, tá? Mas ele tem uma nomenclatura médica de AVE, acidente vascular encefálico, tá? Então, ele vai ser encefálico porque ele ocorre em todo o cérebro. E o cérebro ele é dividido entre cérebro, né, que é a parte da frente, a parte posterior, cerebelo, tronco encefálico, que aí tem uma ramificação de ponte, mesencéfalo e bulbo, tá? É uma divisão ali da neuroanatomia do cérebro, tá bem? O que acontece geralmente? Nós temos 5 artérias que elas irrigam o cérebro, formando o que a gente reconhece aí na anatomia como polígono de Willis, né? Então, o sangue ele chega para o cérebro através de uma ramificação de artérias e irriga o cérebro, né? Ele precisa irrigar o cérebro com sangue. Esse sangue ele está rico de nutrientes, né? De glicose e de oxigênio. Se porventura faltar sangue, né? Pode ter ali uma isquemia, tá? E não é só que o sangue deixa de chegar. Ele pode chegar também em um determinado vaso sanguíneo e estar obstruído. Então, isso vai ser o que a gente chama de AVC isquêmico. Ali vai apresentar, por exemplo, uma espécie de calcificação do cérebro ou deixar de nutrir o cérebro. E o cérebro ele vai ter uma nutrição ineficaz, né, podendo apresentar tanto hipóxia como morte celular também do cérebro. Isso é o que a gente chama de AVC isquêmico, né? Ou, desculpa, AVE isquêmico. Antigamente, pessoal, o derrame também era chamado de AVC, que era cerebral. Mas hoje sabe-se que ele ocorre não só no cérebro, ele pode acontecer no mesencéfalo, no tronco encefálico, no cerebelo e ainda nas meninges, né, que recobrem o cérebro. Por isso que ele não é mais chamado de cerebral, e sim de encefálico, que é todo o cérebro, tá bem? Além do AVC isquêmico, né, do AVE isquêmico, desculpa, nós temos o AVE hemorrágico,
que aí pode chegar o sangue ali no cérebro, devido a uma falha estrutural ou uma pressão inespecífica, a artéria se romper. Ela é um dos tipos, né, o AVE hemorrágico é um dos piores tipos de derrame, porque o sangue, quando ele sai ali dentro do fluxo sanguíneo, né, dentro da parte vascular, ela pode criar coágulos, tá? E aí esses coágulos vão gerar uma morte celular mais rápida do cérebro também. E pode acontecer também o famoso, né, e é recentemente descoberto ali no ano de 2010, o AVE subaracnoide, tá? Que é um AVC, é um AVE, né, que ocorre na parte na parte mais externa do cérebro, tá bem? Nós temos o cérebro e nós temos 3 meninges, né? Aracnoide, dura mater e pia mater, né? A aracnoide, que é uma espécie de tecido que vai recobrir o cérebro, ele não permite a entrada de micro-organismos do cérebro, por exemplo. E é muito comum, né, quando a pessoa tem alguma doença ali ligada no cérebro, né, ela apresente dificuldade em movimentar a cabeça para cima e para baixo por causa dessa pressão, geralmente chamada de meningite também, tá? Que é uma inflamação bacteriana da meninge. E como é uma situação bem inespecífica, né, leva-se em consideração também que o derrame, né, subaracnoide, ele vai ocasionar uma espécie de acidente vascular menos grave, vamos dizer assim, tá? Ela vai ter uma gravidade menor, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Beleza, professor. Um pouquinho mais à frente eu vou falar sobre essa diferenciação, tá? Ok. Então, pessoal, a conceituação de primeiros socorros vai ser a distinção em relação à vida e à morte, né? Se você aplicar ali com eficiência as técnicas de primeiro socorro, eu vou ter uma separação entre a vida e a morte. Eu também vou ter uma separação entre uma recuperação rápida ou ainda uma hospitalização longa. O que é isso, pessoal? Uma pessoa que ela teve um acidente ali, caiu em altura. Se você fizer todos os procedimentos corretos em relação à queda, ela vai entrar no hospital, ela vai fazer ali uma cirurgia que seja, ela vai receber os cuidados médicos, vai fazer os exames de raio-x, de tomografia, ressonância, e vai sair depois de 2, 3 dias do hospital se ela tiver alta. Mas agora, se ela caiu em altura, eu pego ela nos braços e levo de qualquer jeito, eu posso lesionar essa pessoa, né? E ela vai passar por uma hospitalização longa, tá bem? Ao invés de ficar ali 2, 3 dias, ela pode permanecer meses no hospital e às vezes nem sair. E isso vai separar também, né, a eficiência do primeiro socorro em relação à invalidez temporária ou uma invalidez permanente, né? Uma pessoa que porventura tem um atendimento bem eficaz, né, bem eficiente em relação a primeiros socorros, vai determinar que ela saia, né, com brevidade do hospital, né? Então ela tem uma invalidez ali de 2, 3 dias, ou até mesmo uma invalidez permanente, né, pelo resto da vida, às vezes por falta de atenção e zelo no atendimento do paciente. Essa é a diferença clássica do primeiro socorro. Eu tenho que favorecer a vida, a recuperação rápida e até mesmo uma invalidez temporária, do que uma invalidez permanente que pode gerar uma hospitalização longa e gerar a morte do indivíduo. Pessoal, tranquilo até aqui? Essa parte foi a parte de conceituação, tá? De maneira bem sucinta. A gente teria aí 5 horas para falar só de primeiros socorros, tá? Mas só para a gente compreender a parte conceitual. Basicamente, é você favorecer a vida, a você colocar a pessoa ali numa situação de uma hospitalização temporária e uma invalidez temporária também, tá bom? Ok, professor. Vamos lá. Dando sequência na aula de hoje, a gente vai falar sobre desmaio, convulsão e epilepsia, tá? O que é essa diferença, pessoal? O desmaio, né, ele geralmente ocorre uma situação abrupta, uma ruptura de sangue, né? Ou o fluxo sanguíneo, ele basicamente para de fornecer oxigênio para o cérebro e a pessoa desmaia. Pode acontecer por causa do fluxo sanguíneo, não é um derrame por enquanto, tá?
pode ser às vezes porque a pessoa recebeu uma notícia abrupta e teve uma descarga emocional produzida por diversos hormônios no organismo. Pode ter acontecido uma convulsão, né, que geralmente está associado a uma falha estrutural no organismo, geralmente na região da neuroanatomia, ou até a epilepsia, que muita gente usa essa definição, mas eu não gosto muito, porque parece que tem um fio desencapado ali no cérebro. Mas basicamente a epilepsia, pessoal, é quando a pessoa ela recebe um diagnóstico médico e ela tem epilepsia, ela precisa fazer um tratamento. Quem vocês não colocariam, pessoal, de um trabalhador com epilepsia, convulsão ou desmaio para dirigir uma empilhadeira? Quem que vocês não colocariam, Bom, tá? Acho que nenhum dos três. Bom, Acho que nenhum deles. eu não colocaria. Eu acho que eu não colocaria um trabalhador que tenha medo de altura, né? Na parte de desmaio, né? Não colocaria um trabalhador que tivesse algum problema de saúde, assim, eu falo pressão, esse tipo assim, né? De doença na parte de convulsão, né? E de epilepsia, não sei, professor. Pessoal, toda vez que a gente fala sobre desmaio, convulsão e epilepsia, tá? Eu colocaria certamente ali o trabalhador que tem epilepsia para dirigir empilhadeira, desde que ele tenha aval médico, né, tenha atestado médico, tenha os exames realizados e tome frequentemente um medicamento, tá? A epilepsia, como ela é um sinal, né, característico, né, de uma doença, eu colocaria essa pessoa desde que ela estivesse fazendo o tratamento, porque tem cura, tá bom? Antigamente, acreditava que a epilepsia era uma situação... a pessoa estava recebendo ali uma espécie de incorporando uma alma penada, um espírito, tá? Não tem nada disso, tá, pessoal? Uma falha genética no cérebro, especificamente, que gera a crise epilética. A convulsão e o desmaio, né, todos nós estamos sujeitos, tá bem? Então, a gente também dirigiria empilhadeira normalmente, só que a gente pode, né, desmaiar a qualquer momento, a gente pode convulsionar a qualquer momento. É uma resposta do nosso organismo, geralmente, a uma situação específica. Já a epilepsia, ela é uma doença que ela tem necessidade de ser tratada, tá bom? Falando sobre desmaio, vamos lembrar que o desmaio, né, a definição de desmaio é a perda temporária e repentina de consciência devido à interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro. O que é isso? A pessoa está andando aqui, está conversando, só que ela recebe uma notícia ruim. Olha, você acabou de ganhar na Mega Sena. A pessoa pode desmaiar, né? Poxa, eu gostava tanto do meu trabalho, eu gosto tanto de cumprir o horário das 7 até as 6 da tarde, né? Gosto tanto do meu emprego, né? Vamos falar assim. Mas ela fala, agora eu vou ter que parar de trabalhar, vou ter que conviver somente com a renda que eu tive na Mega Sena. Ela pode desmaiar, né, pessoal? Na verdade, isso é uma brincadeira, mas pode ser uma notícia ruim também, né? Olha, seu pai faleceu, sua mãe faleceu, você recebe uma descarga emocional que muita gente relata que, primeiramente, parece que passa uma corrente energética pelo corpo, né? Parece que você recebe uma notícia triste, né, ruim, parece que o seu corpo passa um fogo ali, né, no seu corpo, uma parte elétrica, e você pode desmaiar. Principalmente se em algum momento ali o seu coração alterar o batimento, não é perceptível, não dá tempo de avisar, aquela coisa assim, eu vou desmaiar. A pessoa no meio da frase, ela vai desmaiar, porque é repentino, pessoal. Ela vai falar assim, olha, eu não estou bem e caiu, não dá tempo. Pode acontecer por uma série de fatores, inclusive a pessoa que fica muito tempo agachado e levanta de uma vez, pode apresentar também esse desmaio, tá bem? O ideal é procurar realmente um médico para identificar se é só isso que está acontecendo. Às vezes é um sinal mais específico. No caso de desmaio, pessoal, é comum a pessoa apresentar os pés em leque. Vamos lembrar daquele leque lá das avós, das mães de vocês aí, que é uma espécie de abertura, né? Principalmente aqui
na parte dos membros inferiores. A hora que abre a ponta dos pés, né, ele faz esse movimento aqui, significa que a pessoa não tem controle muscular. Você pode levantar a mão ali para cima, ela vai cair. Você pode pedir para ela juntar os braços, ela não vai te responder, porque ela não tem controle do músculo, tá? Ela não consegue movimentar os músculos. Então, a tendência no desmaio é a pessoa cair, ela vai se encontrar, né, aqui, segurar essa pessoa aqui, né, mas ela vai encontrar uma posição geralmente de barriga para cima, abrir os pés em leque e abrir as mãos ali como se fosse um crucifixo, tá bem? Esse é um sinal ou é um sintoma de um desmaio, pessoal? Acho que seria um sinal. Um sintoma. Pessoal, quem joga truco aí? Eu não jogo, não. Eu também não jogo, não. Mas, por exemplo, no truco, você tem um sinal para passar, não tem? Sim. Nesse caso, No caso, sim. O paciente está informando você, olha, eu tenho um sinal aqui que é os meus pés abertos, meus braços abertos. Então, este é um sinal de desmaio, beleza? Quais são os motivos do desmaio? São diversos, pessoal. Falta de alimentação, fadiga, forte emoção, perda de sangue, ambiente muito abafados. Aqui eu quero fazer um paralelo tanto em espaço confinado, tanto quanto calor, tá? A pessoa pode ter um ambiente muito abafado. Pode ser uma situação de uma grande hemorragia, podendo ser interna ou externa. Qual que é a diferença de perda de sangue e de hemorragia, pessoal? Eu trato aqui a hemorragia como uma hemorragia externa, tá? E a perda de sangue geralmente interna, porque a pessoa está perdendo sangue, mas está dentro do organismo dela. E ainda por qualquer trauma na cabeça, tá? Se alguém assiste o UFC ou algum tipo de luta ali, ou até mesmo no futebol, é comum os traumas na cabeça, tá? E a pessoa ela desmaia, ela fica um tempo desacordado, cerca de 5 a 10 minutos, e geralmente ela vai recobrar a consciência, né? Entretanto, ela vai sentir ali seu corpo formigando, ela vai ser afastada do jogo, né? Vai ficar ali em observação por uma questão de segurança, tá bem? No caso do UFC, principalmente, ocorre um negócio chamado conclusão cerebral. O cérebro está dentro de uma caixinha, vamos dizer assim, né? Como se fosse o crânio. Ele vai chacoalhar e a pessoa vai desmaiar, tá bem? Pode ter ali um crescimento do cérebro, tá? E o cérebro vai aumentar de tamanho, depois ele volta ao seu estado normal, mas por isso que a pessoa tem que ficar em observação. O que eu vou fazer, então, no caso de desmaio? A vítima inconsciente, antes de mais nada, eu vou evitar qualquer aglomeração em torno da vítima e manter o local arejado. Aquela história de pegar um pedaço de jornal, abanar, gerar ali um fluxo de ar para ela, deve ser feito, né? Já tem estudos que falam que se você faz isso, você melhora o fluxo respiratório, ou seja, o fluxo de ar. É a mesma coisa quando você está com muito calor e coloca o ventilador à sua frente, isso ajuda, tá bem? Ou abre uma janela, por exemplo. Eu posso colocar a vítima deitada também em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, tá? Com o dorso apoiado com as partes das costas, né? Apoiada no solo, com os pés ligeiramente elevados. Alguém sabe me dizer o porquê, pessoal, que eu tenho que levantar a ponta dos pés aqui para cima? O sangue descer para o cérebro mais rápido e para a cabeça, professor? Exatamente, porque o sangue ele tem que ser gerado, vamos falar assim, tem que voltar. E a gente chama isso de retorno venoso, tá, pessoal? Basicamente, o sangue ele retorna para o seu estado local, vamos falar assim, e isso acaba melhorando a oxigenação do cérebro, tá bem? Ok. Outra coisa que eu posso fazer, pessoal, enquanto a vítima estiver inconsciente, converso com a vítima. Nós temos 5 sinais ali, né, basicamente, que são os nossos sinais, tanto respiratório, como a parte auditiva, o tato, né, e a gente consegue preservar, e mesmo com a pessoa inconsciente, somente a audição,
né? Até já devem ter ouvido aquelas histórias, né? A pessoa em coma profundo, alguém chegava ali, falava com ela, né? O monitor acelerava, o batimento cardíaco acelerava. Porque a pessoa está ouvindo, ela reconhece. Então, se você vê uma vítima inconsciente, no caso de desmaio, coloco ali a mão na vítima, né? Mas orientando ela, olha, eu me chamo Conrado, eu estou tentando te ajudar, o que aconteceu? Eu vou te movimentar por causa disso, eu vou virar você de lado por causa disso. Continua respirando profundamente e lento, tá? Muitas vezes a vítima é inconsciência, pessoal, ela quer sair desse sinal de inconsciência, né? E aí, ela começa a fazer um esforço sobre-humano, né? Da sua parte consciente e da sua parte muscular. Então, a tendência é a pessoa apresentar uma respiração ofegante. A gente vai ver isso lá na parte prática, tá bem? Eu posso afrouxar a roupa da vítima, né? Afrouxar não significa tirar, tá? Eu posso, no caso de uma pessoa com gravata, uma camisa polo, uma pessoa que está com uma camisa de gola alta, fazer uma abertura ali, né? Pedir para ela abrir aqui um pouco, para ela melhorar a parte da respiração, ou até mesmo no caso de cinto, né? Afrouxar o cinto ali, abrir o cinto, né? Mantendo, né? Obviamente ali preservando toda a intimidade da vítima, né? Principalmente ali na parte de redor do pescoço, para restabelecer a circulação sanguínea para o cérebro. E jamais, em hipótese alguma, nunca, né, administrar nada por via oral. Imagina, pessoal, se a pessoa inconsciente vai tomar um gole de água, um gole de café, ela pode ter um engasgamento, porque a gente só toma água, café ou qualquer outro tipo de líquido, né, se a gente estiver consciente, se nós estivéssemos acordados, tá bem? Eu não posso ministrar nada por via oral para nenhuma pessoa inconsciente, principalmente na situação de desmaio. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Claro. Se, tipo assim, ó, no caso, a pessoa voltou, já, tipo, a gente fez. Não sei, né? Eu não me lembro de eu ter desmaiado alguma vez na minha vida, né? Seja por qualquer outro motivo. Mas eu falo assim, ó, a pessoa tava lá desmaiada, aí ela voltou. Ela não volta totalmente ao consciente dela, ela fica, tipo, meio passadinha, assim, das ideias, né? No caso, a gente deve esperar um momento para, tipo, dar uma água ou qualquer outra coisa, ou, tipo, ela já acordou, sentou, tá ali acordada, olhando todo mundo, já pode dar uma água, alguma coisa. Tá, legal. Primeiramente, eu preciso identificar o que gerou esse tipo de desmaio, né? E às vezes eu posso falar para ela assim, toma água com açúcar, que é muito comum, tá? E se foi uma crise hiperglicêmica, né? A pessoa estava com um pico de glicemia, você vai lá e dá uma água com açúcar para ela, né? Isso pode gerar ali uma sobrecarga, né? Ou ainda, né? Um efeito rebote, vamos dizer assim, né? Vai voltar ao estado inicial do que ela estava. Então, é preferível levá-la para o hospital, né? Mesmo que ela tenha apresentado ali sede, mesmo que ela tenha apresentado qualquer vontade, né, de tomar água, café ou qualquer coisa, tá? Mas eu nunca devo administrar nada via oral. Mas ela está conversando, ela está consciente. Mesmo assim, pessoal, não dá nada para ela, não estimule ela a tomar nada, tá? Até ela chegar no hospital e o médico identificar o que aconteceu. Muitas vezes o desmaio é uma situação, né, é uma evidência que algo está errado ou tem algum prejuízo no organismo, tá bem? Eu evito administrar qualquer coisa. Mas ela está pedindo. Não dá nada, pessoal. Leva para o hospital primeiro. Lá no hospital vai ter médico também, vai ter água lá para ela tomar, né? E aí ela pode, né, depois da consulta médica, depois de identificado, né, se ela tem algum nível, né, de saturação alta, baixa, ou identificar o que aconteceu nesse tipo de desmaio especificamente, tá bom? Ok. Beleza, Sheila, tranquilo? Sim, professor, tranquilo. Certo, professor.
Isso que o professor falou é bem legal, porque na maioria das vezes a primeira coisa que as pessoas fazem é isso daí, é oferecer um copo d'água, é água com açúcar, normalmente é Sal a debaixo primeira da atitude língua, é, tudo Sim, isso, pessoal. exatamente. verdade. Ó, pessoal, eu já ouvi um pouco de tudo, viu? Vou falar para vocês assim, a pessoa não estava legal e dei cachaça para ela. Pode acontecer, pessoal. A pessoa toma cachaça e desmaia, né? Tudo isso, tudo que vai mudar, né? Qualquer sensação, seja ela do paladar, seja ela olfativa, né? De cheiro, tudo mais, eu tenho que evitar, tá bom? Ok. Pessoal, na sequência aqui, né? O que eu vou fazer então? Eu vou fazer uma breve avaliação nas vias aéreas, né? Eu vou ali olhar o nariz da pessoa, vou olhar a boca, não vou pôr o dedo, tá, lá dentro da garganta e puxar a língua. Isso não é mais feito, tá, pessoal? Isso existem técnicas específicas. Lembrando, novamente, nós não estamos em filme, é a vida real, tá? Então eu vou fazer uma avaliação. A gente tem uma ferramenta muito boa hoje, que é o celular, né? O mesmo celular que eu uso para ligar para o SAMU, eu posso ir lá na minha opção de lanterna e colocar essa lanterna na boca ali, né? Pelo menos na parte oral do paciente, da vítima, para observar se ela não está obstruída, né? Com algum objeto ali na sua garganta, né? No nariz, é um pouco mais difícil da pessoa aspirar alguma coisa ali pelo nariz, mas eu consigo observar a respiração. Então, eu vou lá, coloco a minha cabeça perto do nariz da vítima, observo o tórax se ele está em funcionamento, ao mesmo tempo que eu procuro socorro médico. Na sequência, eu vou, enquanto a vítima estiver consciente, respirando, eu vou mudá-la para uma posição mais segura. Pessoal, se ela deitou de barriga para cima, ela pode apresentar dificuldade em respirar. Se ela deitou de barriga para baixo, ela vai ter dificuldade em respirar. Então, a posição mais segura que ela pode ter no caso de estar inconsciente é a posição lateral, tá? O que seria essa posição? Igual a gente está vendo aqui, a pessoa movimentou ela e colocou ela inclinada da parte lateral. A gente vai ver isso lá na prática, mas por enquanto eu vou demonstrar para vocês. Eu devo então colocar a vítima, né? Eu devo me ajoelhar ao lado dela, né? Geralmente ajoelhando de frente para a vítima, flexionar a perna dela mais próxima, né? A perna que está mais próxima do socorrista, pegar uma das mãos, colocar de um lado e colocar a outra, né? Com a palma da mão virada para baixo sobre a nádega, para criar uma espécie de alavanca. Eu vou cuidadosamente virar, né, a vítima para o lado e posicionar a cabeça de lado também, caso ela apresentar algum vômito ou qualquer secreção, saia facilmente pela boca. Eu vou ter aqui um passo a passo que a gente vai ver lá na prática, tá? Então eu vou pular isso aqui para a gente ver isso lá na prática. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ok, professor. Ok, professor. Ó, Ok, prof. beleza. Opa. Então, se a gente falou do desmaio agora, eu vou falar sobre a convulsão. Convulsão, pessoal, são contrações violentas, incoordenadas e involuntárias de parte ou de totalidade dos músculos. Geralmente está provocada aí por doenças neurológicas ou não neurológicas, como é o caso, né, do TCE. TCE, pessoal, é uma sigla, né? Desculpa por usar essa sigla aqui, acabei esquecendo, mas é traumatismo crânioencefálico. Qualquer trauma no crânio que interfira, né, ou relacione ali ao encéfalo. A pessoa está jogando futebol ali, subiu, cabeceou, pode ter um traumatismo crânioencefálico. Teve uma queda em altura, caiu, bateu a cabeça, traumatismo crânioencefálico. Está andando ali na obra, cai um vergalhão ou cai um parafuso ali de 8 polegadas, bate no capacete, o capacete amortece a queda, é um traumatismo crânioencefálico, tá bem? Geralmente vai estar associado a uma batida na cabeça, tá bem, pessoal? A convulsão. Ou também com alguns distúrbios neurológicos.
E aí, pessoal, a gente abre um precedente para mais de 200 tipos de doenças neurológicas, né? Não é porque a pessoa não tem uma doença neurológica que ela também não vai ter convulsão, tá? Então, geralmente a convulsão é indício que tem algo de errado com o organismo. Pode ter uma expressão de uma doença orgânica. O que seria uma doença orgânica, tá, pessoal? A pessoa nasceu com uma síndrome até então desconhecida. Síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Hash. Nós temos diversas síndromes, né? Mas de cabeça vem essas duas agora, que pode apresentar uma convulsão. Ou ainda, né, não tem nenhuma relação com doença intelectual e cognitiva, como é o caso do autismo, síndrome de Down, né, ou paralisia infantil. Geralmente não tem uma ligação, tá? Geralmente está associado a doenças orgânicas ou síndromes até então não diagnosticadas. O que acontece no caso da convulsão? Lembra que no desmaio a vítima ficava com os pés abertos? Nesse caso, ela vai ficar com os pés rígidos, tá? Retos, apontados para cima. Só o que muda é que vai apresentar um tremor, né? Podendo ser só de uma parte do corpo, como sendo do corpo inteiro. O que a gente precisa fazer enquanto socorrista? Eu deixo a pessoa ali se debater no chão, tá bem? Eu só tenho que afastar qualquer objeto que tiver em volta dela, né? Ou se ela estiver numa situação, por exemplo, na rua, eu tenho que proteger o entorno dela para que ela não venha a ser atropelada ou pisoteada em caso de uma convulsão. A causa das convulsões. A própria epilepsia é uma das causas da convulsão. Pode ser a febre alta, né, que pode gerar uma convulsão febril, ou ainda o traumatismo crânioencefálico, né, a sigla está aqui, desculpa, não tinha lembrado. Doenças infecciosas, inflamatórias ou até mesmo tumores cerebrais. Tem alguns tumores ali, especificamente os gliomas, que eles aparecem no cérebro e produzem uma alteração de nível de pH, né, de potencial hidrogênico dentro do cérebro, tá? E aí isso gera uma convulsão. Pode ser também por causa de intoxicações, né, tanto alimentares como intoxicações químicas, e o próprio AVE, né, o acidente vascular encefálico, aqui está tratado como cerebral também. O que eu vou fazer, então, nesse caso de convulsões? Eu vou passar esse vídeo para vocês aqui, rapidamente. Não está rodando. Foi. Tá ok. Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros em uma vítima de crise convulsiva. Durante a crise, não tente mexer a vítima, ao menos que ela esteja em perigo. Tire de perto qualquer objeto que possa causar ferimentos. Não tente imobilizar a vítima, mas proteja-a de choques e impactos com a ajuda de um pano. Não coloque nada em sua boca, ela não vai engolir a língua. Depois da crise, se a vítima estiver inconsciente, incline sua cabeça para trás para garantir que as vias aéreas estejam livres de obstruções e verifique sua respiração. Deite a vítima de lado, na posição lateral de segurança. Certifique-se de que ela esteja respirando normalmente. Acompanhe a vítima até que ela recupere a consciência. Isso pode levar alguns minutos. Chame os serviços de emergência e não deixe de informá-los se a crise tiver durado mais do que 5 minutos ou se houve mais de uma crise. Se a vítima for uma criança, se a vítima não tiver recuperado a consciência ou se esta for a primeira crise convulsiva da vítima.
Então, pessoal, como a gente viu nesse vídeo, né, eu tenho que tomar um certo cuidado. Vocês viram ali que foi até uma senhora tratando uma adolescente, né, às vezes é uma situação comum que os familiares já estão habituados, né, de como tratar essa convulsão. Mas o importante é você tomar cuidado para que a pessoa não se debata, não se machuca, né, não se machuque, automaticamente ligar para o hospital, colocar na posição lateral de segurança, que a gente vai ver isso lá na prática, tá bem? Ok, No professor. caso da epilepsia, pessoal, os sinais são bem semelhantes, entretanto, na epilepsia, a pessoa vai adotar uma posição semelhante à posição fetal. O que que é isso? No desmaio, a pessoa cai e fica com os pés abertos e com o braço aberto. Na convulsão, a pessoa se debate. Na epilepsia, a pessoa geralmente ela cai, ela pode adotar, sim, situações de leve tremor, tá bem? Mas de maneira rápida, né? Ela começa a tremer e para. E a tendência é que o organismo dela adote uma posição de segurança, tá? O que é essa posição de segurança? A pessoa, geralmente, ela fica em pé, né, na posição vertical, ela vai deitar e vai adotar uma posição mais orientalizada, né, que é e flexionar ali, jogar o seu corpo a fazer essa posição fetal. O que a gente vai fazer? Vai cronometrar o tempo da crise, acionando o serviço de urgência e emergência, jamais imobilizar ela, né? Vou liberar todo e qualquer espaço à sua volta, inclusive afastando curiosos que porventura queiram tirar foto e tudo mais. Posso afrouxar a roupa, assim como a situação de desmaio também. Vou ficar do lado ali da cabeça da vítima, né, para proteger ela caso ela caso ela tente bater a própria cabeça no chão, tá bem? Não vou tentar acordá-la, não vou chacoalhar, não vou respirar boca a boca, mas eu vou monitorar os seus sinais vitais, respiração, batimento cardíaco e ainda eu vou observar a temperatura dela até a chegada do hospital, da chegada do serviço de emergência, tá bem? No caso da epilepsia, pessoal, eu quero que vocês façam uma reflexão um pouquinho melhor ali, inclusive que eu vou citar alguns trechos para vocês. Na epilepsia, ocorre uma perda de consciência, tá? A pessoa com uma crise epilética, é como se ela tivesse uma linha do tempo, né? E ali durante a crise epilética vem uma espécie de editor do tempo, vamos falar assim, faz um corte e ela esquece de tudo que aconteceu. Ela, inclusive, durante essa queda pode sofrer um trauma, tá? Ela pode bater ali a cabeça, por isso que é importante a gente tomar cuidado e segurar a vítima. Ela, diferentemente lá no desmaio, ela vai apresentar uma rigidez do corpo, tá? No caso da convulsão, ela vai se debater. Na epilepsia, ela vai ficar com o corpo rígido, né, em posição fetal, fechando ali o corpo para dentro, vamos dizer assim. Especialmente da região do pescoço e extremidades, membro superior e membro inferior, braços e pernas. Pode desenvolver ainda um quadro de leves tremores, né, ou sacudidas ali em diversas amplitudes. A pessoa fica quietinha, parada lá em posição fetal, porém ela vai ter alguns espasmos, né, que é basicamente ali ela tremer, né, o corpo ou dar ali uns sinais, né, de espasmos no organismo, tá bem? Principalmente no membro superior, por isso que eu tenho que ficar lá na cabeça dela. Se eu ficar de frente à vítima, eu posso levar um tapa, posso levar um chute involuntário, tá bem? Pode ocorrer ainda a cianose, ou seja, a pessoa vai ficar roxa, né, evoluindo uma parada respiratória. Como ela fica fazendo uma pressão para dentro do corpo, vamos falar assim, né, se ela tivesse, vamos imaginar, né, eu estou tentando mostrar para vocês aqui uma espuma que eu tenho aqui na minha mesa. Vamos imaginar que aquela pessoa ela fica em pé assim, né? Mas aí quando ela fica deitada, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Ela vai flexionar o corpo dela para dentro. E essa flexão do corpo para dentro pode gerar uma parada cardiorrespiratória ou respiratória e depois evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Em algumas ocasiões, ocorre o que a gente chama aí de perda de esfíncter, né? Tanto urinário como anal, tá? A pessoa pode defecar ou pode urinar na própria roupa. Se for no ambiente de trabalho, pessoal, eu não vou pensar duas vezes, tá? Eu vou pegar a minha camiseta, vou pegar uma blusa, vou pegar alguma coisa ali e vou cobrir a vítima. Isso por uma exposição
eventual, não melhora em nada, tá? Mas eu posso ali proteger a exposição, né, e até uma situação vexatória no ambiente de trabalho. Além disso, né, como tem essa edição ali, né, até a Sheila comentou um pouquinho aí na parte da convulsão, a pessoa pode apresentar, né, depois de uma série de convulsões, ela demora para recobrar o seu estado de consciência. Ela pode ficar confusa por um certo tempo e ter uma amnésia daquele episódio. Isso é chamado de prosopagnosia, tá? Esse efeito de prosopagnosia é como se a pessoa não relatasse, não lembrasse dessa crise epilética ou desse ataque epilético, como é chamado também. Beleza? A tendência, pessoal, a pessoa em epilepsia, ela é adotar essa posição fetal, ficar mais lateralmente aqui, cruzar os braços, cruzar aqui as pernas, gerando, né, uma pressão, uma rigidez em todo o corpo. Tá? A gente está vendo umas imagens aqui, né, como se fossem uns sinais aqui em volta do organismo. Entretanto, esse sinal é como se fosse pressão, a pessoa fica fazendo força, né, com o próprio organismo, para dentro do próprio organismo. Ela pode apresentar uma baba aqui, né, que a gente tem um nome técnico aí chamado de cialorreia, né, pode escorrer um pouco de líquido ali pela boca. Antigamente, acreditava, se você tocasse nessa baba aqui, nesse líquido, a gente automaticamente era contaminado, tá? Mas não existe isso, tá, pessoal? Isso aí é uma saída, né, de água ali dentro do corpo, né? Obviamente que existem contaminantes aqui, mas ele não é transmissível, tá bem? No caso da epilepsia, eu venho proteger, ficar aqui, ó. A gente, como socorrista, vai ficar aqui observando, né, a temperatura, tentando pegar ali o pulso radial e vendo também, né, se a pessoa está respirando. Mas jamais ficar ali na lateral tentando segurar a vítima, porque a epilepsia, a pessoa pode ter espasmos ali e machucar, tá bem? Deixa eu passar esse vídeo para vocês e a gente encerra a nossa aula de hoje. Já falamos um pouco sobre alguns problemas que podem ocorrer com o nosso cérebro, como a prosopagnosia e a esclerose múltipla. Hoje falaremos sobre outra condição neurológica conhecida como epilepsia, na qual as coisas não acontecem no cérebro como deveriam. No último vídeo, falamos sobre como impulsos elétricos são transmitidos de um neurônio para outro o tempo todo em nossos cérebros, enviando ou recebendo informações de diferentes partes do corpo. Tudo o que fazemos, sentimos e pensamos no dia a dia depende de uma boa comunicação entre os neurônios. Mas às vezes pode haver uma propagação descontrolada de impulsos elétricos espalhando-se por diferentes partes do cérebro, causando mudanças inesperadas no comportamento, nas sensações ou na consciência da pessoa, a depender da área cerebral afetada. Mudanças desse tipo são chamadas de crise, que pode ser convulsiva ou não, e essa é uma das principais características do que chamamos de epilepsia. A epilepsia é uma condição na qual a pessoa vive, mais de uma vez, uma crise. Algumas pessoas passam apenas por uma experiência desse tipo, enquanto outras a vivenciam frequentemente. Cerca de 1% da população mundial possui epilepsia, e de 5 a 10% das pessoas terá uma crise não induzida até os 80 anos. 1% pode parecer pouco, mas isso significa cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. Durante uma crise, é como se uma tempestade elétrica ocorresse no cérebro, e isso resulta em diversas reações a depender da região cerebral na qual essa tempestade ocorre. As crises convulsivas são as mais conhecidas e podem ter como manifestação o desmaio ou movimentos involuntários. Já as crises não convulsivas podem ter como manifestação apenas uma curta perda de consciência. Falamos também no vídeo anterior que a passagem do impulso elétrico pelo neurônio ocorre por conta de uma passagem rápida de íons pela membrana. Essa passagem ocorre por alguns canais presentes na membrana dos neurônios. Alguns casos de epilepsia estão relacionados a mutações em genes que contêm as informações para a produção desses canais por onde passa o íon de sódio na membrana do neurônio. Para outros casos, ainda não se sabe tão bem quais são as causas. Alguns fatores podem aumentar a chance da ocorrência de crise, tais como ficar sem comer, cansaço e estresse. Crises de curta duração não costumam causar danos cerebrais, mas crises com durações longas, com uma duração maior do que 20 minutos, podem resultar em danos. Como as crises podem diminuir a qualidade de vida das pessoas e torná-las incapazes de realizar suas atividades cotidianas, os tratamentos têm o objetivo de reduzir ao máximo a quantidade e severidade das crises. Graças ao uso de técnicas de imaginamento cerebral, médicos e pesquisadores podem visualizar o cérebro enquanto ele está funcionando, e isso tem permitido diagnósticos e acompanhamentos mais precisos.
Além disso, novas medicações, dispositivos implantáveis e procedimentos cirúrgicos têm permitido que várias pessoas reduzam suas crises e vivam suas vidas normalmente. Um desses novos tratamentos é baseado na administração de canabidiol ao paciente, e os dados de pesquisas averiguando seu efeito demonstram que esse é um tratamento promissor, pois reduz as convulsões. Os endocannabinoides produzidos pelo nosso corpo são iguais no nível químico ao canabidiol usado no tratamento. Mas o canabidiol também é uma das substâncias que compõem a maconha. E por causa disso, o uso medicinal dessa substância tem enfrentado grandes obstáculos. O paciente que consome o canabidiol não vivencia os famosos efeitos psicológicos que alguém consumindo maconha vivencia. Pois além do canabidiol, a maconha possui THC, e essa é a substância responsável pelos efeitos psicológicos. Além disso, pesquisas indicam que o uso medicinal do canabidiol pode ajudar no tratamento de transtornos de ansiedade, mal de Alzheimer, esquizofrenia, entre outros. O uso do canabidiol tem a vantagem de ser de baixo custo, possuir poucos efeitos colaterais em comparação com outras medicações e grande capacidade de reduzir as convulsões. Então por que não usá-lo para ajudar pessoas com epilepsia? Curta e compartilhe nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Pessoal, esse vídeo fala um pouquinho, né, dos medicamentos e dos avanços relacionados à epilepsia, tá bem? Pessoal, lembrando, então, desmaio é uma situação, assim, desmaio e convulsão é uma situação que todos nós estamos sujeitos a acontecer em qualquer situação da vida. A epilepsia é uma doença, né, um diagnóstico médico que requer tratamento, requer diagnóstico, requer avaliações, tá bem? Para se naturalmente manter ali equilibrado, né, e sem nenhuma manifestação durante o trabalho, por exemplo. O que eu faço, então, em relação ao tratamento? Eu afasto os objetos e curiosos da sua proximidade, eu me posiciono a vítima, né, imediatamente deitada de modo lateral, evitando que ela aspire secreções, né, e permitindo que a base da língua libere as vias aéreas. Não vou impedir, em hipótese alguma, nenhum movimento, se ela quiser realizar esse movimento, mas é por isso que eu vou ficar lá na cabeça dela, evitando qualquer traumatismo durante uma crise. Tanto o tratamento de convulsão como da crise epilética, né, é idêntico, tá bem? Isso. Da sequência aqui, então, o tratamento de convulsões e crises epiléticas, eu primeiro vou afrouxar as suas roupas, né? Vou verificar ali a presença de algum corpo estranho na boca, dentadura, alimento. Vou prevenir a hipotermia e tratar eventuais ferimentos. Posso também prestar um apoio psicológico para a vítima até durante a condução aos hospitais, mantendo, né, o nível de consciência se ela voltar, né? E observar os sinais vitais constantemente. Se a crise durar mais de 5 minutos, é importante manter todos os cuidados anteriores, tá bem? Sendo assim, então, a gente encerra a nossa aula de hoje, né? Eu deixei aí mais alguns temas para a gente tratar na aula de amanhã. Meu muito obrigado, até breve e até a próxima aula. Pessoal, na verdade eu falei aula de amanhã, mas não é aula de amanhã não, é sexta-feira. Sexta, tá bom? isso.